Hoje vamos analisar o ditado: o que não mata, engorda. Será isto verdade? À primeira vista, parece uma excelente desculpa para comer aquela bolacha que acabou de cair no chão. Mas se investigarmos bem, este ditado é uma faca de dois gumes. Por vezes, o que não nos mata pode deixar-nos, digamos, cansados, ou pior ainda, armados até aos dentes, com um escudo tão pesado que fica difícil dar aquele abraço. Vamos então investigar se a adversidade nos dá músculos, ou se apenas nos cria calos. A ver também se a proteção excessiva acaba ou não por ser o nosso grande inimigo, e ainda verificar como é que as nossas células, por vezes com mais personalidade do que muitos dos nossos conhecidos, lidam com tudo isto. Vamos a isso. Comecemos por aquela bolacha no chão. O professor de microbiologia médica, Graham Rook, criou a hipótese dos velhos amigos. Ele diz que o nosso sistema imunitário é como um recruta na tropa. Se o pusermos a treinar num quarto esterilizado, sem um único micróbio, ele torna-se um soldado mimado e até um pouco paranoico. Quando o sistema imunitário não tem velhos amigos, ou seja, germes naturais da terra e do ambiente, para praticar, ele começa a atacar coisas à toa, como pólen ou amendoins. É a proteção excessiva a criar aversões. Portanto, aqui, o que não mata, engorda, faz sentido biológico. Um bocadinho de sujidade e de risco não nos mata. Na verdade, serve de lição para o corpo não entrar em pânico por tudo e por nada. É o treino do guerreiro microscópico. E isto não se aplica só às bactérias. A professora Ellen Sandseter, da Universidade de Educação Primária, no Queen Maud University, na Noruega, e a professora Mariana Brussoini, psicóloga do desenvolvimento, professora na Universidade da British Columbia, no Canadá, estudam o risco nas crianças. Elas dizem que um joelho esfolado ou o frio na barriga de subir uma árvore são como vacinas contra o medo. Se protegemos alguém de todos os perigos, estamos a criar um obstáculo ao seu desenvolvimento. Sem a pequena dose de perigo, nunca aprenderemos a avaliar o risco real. Ficamos protegidos, sim, mas ficamos frágeis. E a vida, como sabemos, raramente é um jardim de infância com chão de borracha. Vamos agora descer ao nível das nossas células. Elas têm uma espécie de vontade própria e uma inteligência impressionante. O professor Edward Calabresi, um toxicólogo do Departamento das Ciências da Saúde da Universidade de Massachusetts, chama isto hormesis. É a ideia de que as nossas células usam pequenos desafios para se repararem e ficarem mais resistentes. O problema é quando o desafio não é pequeno, nem passageiro. Entramos no campo do stress crónico. O trânsito parado, o autocarro que não vem, aquele trabalho que nos drena a alma ou aquele patrão que parece ter sido treinado por um mafioso de filme. Para as nossas células, isto não é stress de escritório, elas acham que estamos literalmente numa guerra. E aqui entra o cortisol, a hormona do stress. Quando o cérebro grita perigo, as células, na sua inteligência de sobrevivência, tomam uma decisão executiva. Temos de guardar energia para a batalha. E como é que elas guardam essa energia? Em forma de gordura. O corpo pensa, se este guerreiro está em perigo constante, pode vir aí uma fome terrível, por isso vamos acumular reservas no abdômen. É a ironia biológica. O stress de aturar colegas impossíveis faz o corpo engordar para nos proteger de uma lança que nunca chega. Ficamos fortes em volume, mas exaustos no espírito. Mas falemos agora de algo mais profundo. Quando falamos em o que não mata faz-nos mais forte, esquecemos que, às vezes, o desafio não é uma bolacha no chão ou uma árvore para subir. Há crianças que crescem em cenários que são, para todos os efeitos, uma guerra. Pode não haver bombas lá fora, mas se dentro de casa o ambiente é de conflito, medo ou negligência, a inteligência das células dessa criança toma uma decisão drástica. O professor Richard Tedeschi, professor de Psicologia da UNC Charlotte, que estuda o crescimento pós-traumático, explica que estas crianças desenvolvem uma resiliência feroz, mas a um custo alto.
Elas tornam-se pequenos guerreiros antes do tempo. Biologicamente, o cérebro delas desliga o botão do descanso e liga o da hipervigilância. Para esta criança, o mundo não é um lugar de aventura, é um campo de batalha. E o que é que acontece? Ela vai criando uma armadura feita de uma malha de desconfiança, isolamento e de uma força que parece inquebrável, mas que por dentro é apenas uma criança sem apoio, a evitar não ser ferida outra vez. Aqui, o ditado ganha um tom agridoce. Sim, o que não a matou fê-la mais forte, mas fê-la forte para a guerra, não para a paz. E as hipóteses de voltar a confiar, de baixar a espada e acreditar que o mundo pode ser gentil, parecem mínimas. É como se a ponte da confiança tivesse sido dinamitada antes mesmo de ser construída. Como é que este pequeno guerreiro volta a confiar? Como é que se reconstrói essa ponte? O professor Paul Zak, formado em Matemática e Economia e especializado em Neuroimagem e fundador do Centro de Estudos de Neuroeconomia, explica que o trauma prolongado pode bloquear os nossos receptores de oxitocina. É como se o corpo tivesse medo de sentir prazer na ligação com os outros, porque ligação foi sinônimo de dor. Mas não é impossível. O segredo, diz o Dr. John Gottman, psicólogo americano e professor eméritos da Universidade de Washington, não está em grandes gestos heróicos, mas em pequenas licitações de afeto. É um processo lento, quase como domesticar um animal ferido. A criança guerreira precisa de provas constantes de que é seguro baixar o escudo. A força real não está em manter a armadura para sempre. A força real, a que realmente nos faz engordar a alma, é a coragem de, depois de tudo o que passamos, ousar confiar outra vez. É transformar a armadura pesada numa pele sensível, mas resiliente. Então qual é, afinal, o sentido do dito? Vimos que o que não mata, engorda. Pode até ser um convite biológico, para não termos medo de um pouco de sujidade ou de um joelho esfolado. O Dr. Graham Hooke e a Dra. Ellen Sanster mostraram-nos que a proteção excessiva é, na verdade, uma forma de enfraquecimento. O corpo e a mente precisam de desafios para saberem do que são capazes. Mas também vimos o lado mais sombrio. Vimos que, para a criança que cresceu na guerra do stress familiar ou do desamor, o que não a matou foi forte, sim, mas a fez viver com um peso que ninguém deveria carregar. O cortisol que nos protege na batalha é o mesmo que nos rouba a saúde e a paz no dia a dia. A grande lição aqui é que a verdadeira força não é a do aço, que é rígido, acabando por quebrar. A verdadeira força é a da resiliência, a capacidade de ser como a água, que se molda às pedras, mas continua a correr. Se te sentes um guerreiro exausto, cansado de carregar esse escudo pesado contra o patrão impossível, contra o trânsito ou contra os traumas do passado, lembra-te disto: a tua inteligência celular sabe como curar. A oxitocina está lá, à espera de um momento de segurança para voltar a florescer. O que não nos mata pode, de facto, tornar-nos mais fortes. Mas só se permitirmos que a dor se transforme em sabedoria, e não apenas em cicatrizes. No fim das contas, engordar a alma com experiências, mesmo más, é o que nos dá substância para viver de verdade. Por isso, da próxima vez que uma bolacha cair ao chão, enfim, talvez possas deixá-la ficar. Mas da próxima vez que a vida te puser à prova, olha para o teu guerreiro interno, dá-lhe um descanso. E lembra-te que ser forte também é saber quando pousar a espada. Obrigada por estarem desse lado. Investiguem, arrisquem e não tenham medo de um bocadinho de sujidade na vida.